Copa São Paulo de Futebol Júnior, tabela de classificação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje a tabela de classificação da Copinha 2025. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a fazer a sua inscrição e ativa o sininho das notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like, o seu joinha, ele ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Você também pode participar deixando o seu comentário, o seu elogio e qual é o time da Copinha que você acha que vai ser campeão em 2025. Participe! No grupo 1, na liderança, o Botafogo do Rio de Janeiro com 9 pontos em 3 jogos. O Votoporanguense na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Floresta está na terceira posição com 3 pontos em 3 jogos. O Fast Club na quarta posição, com 3 jogos e nenhum ponto marcado. No grupo 2, a Ponte Preta na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O IAP na segunda posição com 4 pontos em 2 jogos. O Cuiabá na terceira posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Santa Fé na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 3, o Operário na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O Tanambim na terceira posição com 3 pontos em 2 jogos. O Fosse Luz na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 4, o Criciúma na liderança com 9 pontos em 3 jogos. O Mirassol na segunda posição com 6 pontos em 3 jogos. O Capitão Poço, na terceira posição, com 3 pontos em 3 jogos. O Rio Branco, na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 5, na liderança, a equipe do Guarani, com 6 pontos em 2 jogos. O Atlético Mineiro, na segunda posição, com 3 pontos em 2 jogos. O Nova Iguaçu, na terceira posição, com 1 ponto em 2 jogos. O Francana, na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 6, o Botafogo de São Paulo na liderança com 4 pontos em 2 jogos. O Azuris na segunda posição com 4 pontos em 2 jogos. Na terceira posição, o Bandeirante com 3 pontos em 2 jogos. O Tunaluso na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. Na sétima posição, a equipe do Santos na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Ferroviária na segunda posição com 4 pontos em 2 jogos. O Cefate na terceira posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Jacioba na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. O grupo 8 na liderança, o Vitória com 4 pontos em 2 jogos. O São José na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O Comercial na terceira posição com 3 pontos em 2 jogos. O Retrô na quarta posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 9, na liderança, a Água Santa de São Paulo na primeira posição com 6 pontos em 2 jogos. O Tupã na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O CRB na terceira posição com 3 pontos em 2 jogos. O Brasiliense na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 10, o Fluminense na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Linense na segunda posição com 6 pontos em 2 jogos. O Inter de Limeira na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. O Coimbra na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 11, na liderança, o São Paulo com 6 pontos em 2 jogos. O 15 de Jaú na segunda posição com 6 pontos em 2 jogos. O Serra Branca na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. O Picos na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 12, o Juventude na liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Comercial Tietê na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O América de Natal, na terceira posição, com 1 ponto em 2 jogos. O Operário, na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 13, na liderança,
O Cruzeiro de Minas, com 7 pontos em 3 jogos. O Real Brasília, na segunda posição, com 5 pontos em 3 jogos. O São Carlos, na terceira posição, com 4 pontos em 3 jogos. O Imperatriz, na quarta posição, com nenhum ponto em 3 jogos. No grupo 14, o América do Rio de Janeiro, na liderança, com 6 pontos em 2 jogos. A Portuguesa, na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O Atlético Goianiense, na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Itaperiense, na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 15, na liderança, o Desportivo Brasil, com 4 pontos em 2 jogos. O Curitiba, na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O Hercílio Luz, na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Dom Bosco, na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 16, o Bahia na liderança, com 6 pontos em 2 jogos. O Capivariano, na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O Sergipe, na terceira posição, com 1 ponto em 2 jogos. O Madureira, na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 17, o Osasco Audax na liderança, com 6 pontos em 2 jogos. O Atlético Paranaense na segunda posição, com 6 pontos em 2 jogos. O Ferroviário na terceira posição, com nenhum ponto em 2 jogos. O Mazangão na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 18, o Novo Horizontino na liderança, com 4 pontos em 2 jogos. O Votorati na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O ABC na terceira posição, com 3 pontos em 2 jogos. O Genos na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 19, na liderança, a equipe do Palmeiras, com 6 pontos em 2 jogos. O Oeste na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O Santa Cruz na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Náutico de Roraima na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 20, o Sport na primeira posição, com 6 pontos em 2 jogos. O Referência na segunda posição, com 6 pontos em 2 jogos. O Cascavel na terceira posição, com nenhum ponto em 2 jogos. O Boa Vista na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 21, na liderança, o Grêmio, com 6 pontos em 2 jogos. O Porto Vitória na segunda posição, com 3 pontos em 2 jogos. O Atlético Guaratinguetá na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Vitória da Conquista na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Goiás na liderança do grupo 22, com 6 pontos em 2 jogos. O Marcílio Dias na segunda posição, com 3 pontos em 2 jogos. O Taubaté na terceira posição, com 3 pontos em 2 jogos. Na quarta posição, o Inter de Minas, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 23, na liderança, a equipe do Zumbi, com 6 pontos em 2 jogos. O Flamengo está na segunda posição, com 3 pontos em 2 jogos. O São Bernardo na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Cruzeiro da Paraíba na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 24, o Red Bull Bragantino na liderança, com 6 pontos em 2 jogos. O Avaí na segunda posição, com 3 pontos em 2 jogos. O União Suzano na terceira posição, com 3 pontos em 2 jogos. O União Araguaiense na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 25, na liderança, a equipe do Fortaleza, com 4 pontos em 2 jogos. O Ituano na segunda posição, com 4 pontos em 2 jogos. O Carajás na terceira posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O São Bento na quarta posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. No grupo 26, o América Mineiro na liderança, com 6 pontos em 2 jogos. O Esfera na segunda posição, com 6 pontos em 2 jogos. O Piauí na terceira posição, com nenhum ponto em 2 jogos. O Estrela de Março na quarta posição, com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 27, na liderança, o Corinthians, com 6 pontos em 2 jogos. O Santo André na segunda posição, com 6 pontos em 2 jogos.
O Rio Branco na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. O Porto Velho na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 28, o Falcon na liderança com 4 pontos em 2 jogos. O Vila Nova de Goiás na segunda posição com 4 pontos em 2 jogos. O Aster na terceira posição com 3 pontos em 2 jogos. O Dourados na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 29, na liderança, o Flamengo com 6 pontos em 2 jogos. O Barra na segunda posição com 3 pontos em 2 jogos. O América de Sergipe na terceira posição com 3 pontos em 2 jogos. O Internacional na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 30, na liderança, o Ibrachina com 6 pontos em 2 jogos. O Náutico de Pernambuco na segunda posição com 6 pontos em 2 jogos. O Monte Roraima na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. O Araguacema na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 31, na liderança, o Juventus com 6 pontos em 2 jogos. Na segunda posição, Ceará com 6 pontos em 2 jogos. O Trindade na terceira posição com nenhum ponto em 2 jogos. A Portuguesa Santista na quarta posição com nenhum ponto em 2 jogos. No grupo 32, o 15 de Piracicaba na liderança com 4 pontos em 2 jogos. O Canaã na segunda posição com 2 pontos em 2 jogos. O Vasco da Gama na terceira posição com 2 jogos e 2 pontos. O Nacional na quarta posição com apenas 1 ponto em 2 jogos. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.